correlacionando um retrato religioso com um retrato político da França. Eu quero começar com informações que eu recebi de atualizações da preferência religiosa do povo francês. Segundo este relato, mais de 50% da população da França se dizem ateus. 50%, mais de 50% se dizem ateus. Quase cerca de 30%, eu fiquei estarrecido com isso, eu achava que era 10 ou pouco mais que 10, quase 30% se dizem muçulmanos. Ou seja, isso cresceu rapidamente. E o resto de todas as religiões, católicos, protestantes, espíritas, evangélicos, satanistas, hindus e budistas, o resto de todas as religiões se encaixa aqui em apenas 20%. Sendo que os católicos tradicionalmente são mais, depois os protestantes, a Igreja Reformada Francesa, a Igreja do Calvino, e, por fim, os evangélicos, os mais ativistas, como nós, que são um punhadinho de nada em relação à população da França. Mas existem. Eu conheci um pastor, esteve comigo lá no sítio, estava construindo um templo na periferia de Paris para 5.000 pessoas. Ele tinha uma assistência muito grande, um pastor considerado muito bem sucedido, pastor evangélico. Mas isso é muito pouco em relação à população toda, não são muitas igrejas como a dele. E em relação à população toda, isso é muito pouco. É impressionante que metade da população já se diga não religiosa, não crê em Deus. Há vários tipos de ateus, ateu em determinado grau, ateu em determinado tipo, mas existem ateus que provavelmente têm alguma preferência por um lado obscuro, o obscurité lá do desfile das Olimpíadas, e entre os islâmicos também, talvez alguns haja que pendem para o lado do satanismo, e entre os outros também não devem faltar os satanistas. É um quadro complexo, mas que é bem didático, nos ensina muito. A França não quer saber de Deus mais. Os que levantam a bandeira de Deus, os cristãos, católicos, protestantes e evangélicos, são uma minoria. Talvez hoje já, talvez 10% ou um pouco mais só que 10% da população. É muito pouco. A maioria da população não quer saber de Deus. Há uma frase que circula pela França. Hoje, nós aqui na Europa já não precisamos mais de Deus. É claro que os muçulmanos não dizem isso. E os ateus certamente levantam essa bandeira. Então, fixando 50% de ateus, a segunda religião, se o ateísmo é considerado uma religião, são os islâmicos, os muçulmanos, que estão crescendo rapidamente. Foi colocada nesses dias na Constituição uma cláusula permitindo o aborto. Mas o comentarista diz, quem vai abortar não são os muçulmanos, quem vai abortar são os outros que vão abortar. Então, eles vão diminuir em população mais ainda. Os muçulmanos, quando as mulheres engravidarem, isso acontece muito, não vão praticar o aborto. A população muçulmana vai crescer mais ainda. Da última vez, anos e anos atrás, que eu ouvi essa estatística, estava em 10%,
a quantidade de muçulmanos na população da França. Agora, perto de 30%, disparou. Eles crescendo em número de filhos, tem 5, 10, 12 filhos com facilidade, enquanto os outros franceses originais, que quase já não existem mais, esses não querem ter filhos e vão ainda praticar o aborto. E esse quadro vai se agravar. Os muçulmanos vão ganhando espaço. Já controlam várias cidades, porque onde eles se concentram mais, eles elegem o prefeito, e eles começam a estabelecer a lei deles, a Sharia, a lei religiosa, naquele canto, e obrigam os outros a seguirem aquela lei religiosa islâmica. Bom, este é o quadro religioso da França. Há pouco tempo atrás, poucas semanas, houve uma eleição na Europa como um todo, para o Parlamento Europeu. E houve um crescimento muito forte da direita, longe de ser maioria, muito longe de ser maioria, que não vai ser nunca mais. Mas houve um crescimento, ou seja, um despertamento dos conservadores contra a atuação da esquerda. Basicamente, esses conservadores em toda a Europa e na França também, eles querem fechar as fronteiras para novas imigrações, porque em quantidades imensas, pessoas estão fugindo do norte da África, do subnorte, digamos assim, o Sahel, estão fugindo do Oriente Médio e indo para a Europa. A França tem uma tradição de igualdade, de fraternidade. Isso faz com que eles não fechem as fronteiras. Estão sempre recebendo imigrantes de outros países mais pobres. E a população muçulmana está sendo inflada com os novos imigrantes muçulmanos que estão vindo. Além disso, os muçulmanos que já são cidadãos franceses estão gerando muito mais filhos. Eles defendem, basicamente, quando tem que optar entre esquerda e direita, eles optam pela esquerda, que defende a imigração, defende o socialismo, a distribuição de renda para com todos, porque os imigrantes vão passando necessidades, eles vão sem nada e o governo fica na obrigação de ajudar esses muçulmanos que vão morar nas periferias e carentes de apoio do governo. A situação está pendendo para esse lado. Quando premidos a votar nas eleições, parece que as eleições não são obrigatórias, esses muçulmanos votam todos com a esquerda. Nenhum deles vai votar com a direita, evidentemente. A direita quer fechar as fronteiras para a imigração, então os muçulmanos vão votar com a esquerda. Bom, o presidente Macron da França, prevendo esse rolo compressor direitista conservador, ele disse: vamos promover uma eleição imediatamente na França, e dissolveu o parlamento. Entre as prerrogativas presidenciais lá na França, tem esta de dissolver o parlamento, digamos assim, uma vez por ano. Ele não pode dissolver logo a seguir agora, vai ter que esperar 1 ano para fazer isso, e aí já está perto do final do mandato dele. Então, prevendo que a situação pioraria, ele resolveu promover uma eleição para congelar a situação do jeito que está. E ficou surpreso, mas, de certa forma, era um pouco esperado que a direita, que cresceu muito na Europa como um todo, crescesse na França. E cresceu 20 e tantos %. E foi uma marca tremenda no primeiro turno das eleições, havidas aí há poucas semanas atrás. E a direita se destacou.
Mas como também normalmente acontece, o resto se desperta e se levanta contra a direita. E se unem, fariseus e saduceus, contra a direita. E isso acontece sempre na França. Aconteceu na eleição do presidente Macron, mas aconteceu de novo agora também. E houve um segundo turno. Lá, a Constituição prevê isso, um segundo turno, quando nenhum dos partidos alcança a maioria de 50%. Então, na apuração, ficou mais ou menos assim. A esquerda disparou. Foi para primeiro lugar com 31,5% da votação. O centro, o Macron pertence ao centro, ficou com 28%. E a direita ficou praticamente com a mesma coisa que tinha, cerca de 24,5%. Algumas conclusões se chega nisso daí. A direita não cresceu do primeiro para o segundo turno, não vai crescer. Todos de direita que tinham que votar já votaram e não passam da quarta parte da população. A direita nunca vai dominar, controlar mais a França. O centro do Macron não controla sozinho e ficou caracterizado que o centro não se entendia com a esquerda. Então, a situação política na França está num impasse. O presidente pediu um congelamento dos acirramentos políticos até que passem as Olimpíadas. Logo depois das Olimpíadas, as brigas virão, com toda certeza. Ninguém tem maioria. Por enquanto estão conversando, não se sabe o que vai acontecer. O centro do Macron não consegue fazer maioria, tem que se unir ou com a direita ou com a esquerda. Evangélicos podem ter a tentação de orar para que o Macron do centro se una com a direita para resistir à esquerda. Mas por que a esquerda é tão perigosa? A esquerda não aceita mais o presidente Macron. A esquerda é basicamente muito mais do que comunismo ou pessoas idealistas do socialismo. Não, a esquerda são os muçulmanos que estão votando nos seus próprios interesses. E eles já são muitos, 30% de muçulmanos religiosamente, 31% a votação das esquerdas, e isso tende a crescer. Mas o presidente Macron não quer ser refém da esquerda, dos muçulmanos, e ele vai resistir. O que vai acontecer não se sabe. Eu estou comentando antes do final das Olimpíadas, mas eu quero correlacionar isto. Os muçulmanos estão crescendo, eles estão votando, estão influenciando a votação, a direita não vai mais conseguir controlar a França e esta avalanche vai manter as portas da França abertas para novas imigrações. Os muçulmanos com 30% já fazem manifestações de vandalismo e terrorismo, porque eles querem sempre meter medo. Estou falando antes do final das Olimpíadas. Provavelmente mais atentados ainda acontecerão durante as Olimpíadas. Mas os muçulmanos estão influenciando a política vai querer protegê-los, dar comida para o povo, Bolsa Família, coisa desse tipo, para que os muçulmanos tenham alimento, enquanto eles vão crescer mais ainda. Nesse ritmo, dentro de poucos anos, eles serão maioria na política e vão formar um governo, e vão querer fazer a França islâmica, a França muçulmana. De certa forma, outros países da França estão caminhando, outros países da Europa estão caminhando na mesma direção da França. É uma das razões pelas quais eu acho que a volta de Jesus não vai demorar, porque a Europa não vai chegar a ser totalmente muçulmana, mas ela vai ter que conviver com isto, conciliar com os muçulmanos. A Europa vai certamente odiar Israel,
Europa vai odiar Jesus e o cristianismo, as coisas estão caminhando rapidamente nessa direção. A França está tomando a dianteira, mas outros países estão também juntos aqui nessa islamização, tendência a adotar o Islã. E o Islã está crescendo, inundando a Europa. A cidade de Londres, na Inglaterra, é governada por um prefeito muçulmano. Muitas cidades na Europa são governadas por prefeitos muçulmanos. E isso, para mim, só apressa o fim, os acontecimentos da consumação dos séculos. Procure entender isso e se preparar para a volta de Jesus.